Pra você ir em cena de crime, ver gente morta, gente aberta, enfim, você pega cada cena de crime de muitos jeitos, né? Foi tranquilo de início ou Foi você uma sentiu... incógnita, né? Eu não sabia como é que seria, porque é aquela coisa do estagiário. O estagiário, quando ele tá no estágio, ele tá torcendo para ver tudo e não acontece nada, né? Foda. Aí o cara, quando vai trabalhar o primeiro dia, no primeiro dia, peguei vítima adolescente, né? Cadáver adolescente, peguei estado de putrefação, peguei bebê, peguei suicídio com arma de fogo, tudo no meu primeiro plantão. Falei, cacete, se eu gostei disso, então eu acho que eu não saio nunca mais, porque foi aquela prova de fogo. Mas foi uma incógnita, porque eu não sabia como é que eu ia me portar, né? Como eu não tinha tido experiência antes. Mas essa questão de lidar com a morte e tal é muito individual. Cada um vai criando a sua forma de reação, né? A sua forma de ação em relação a isso. Então, tem gente que tem uma forma de se proteger, de tentar não se envolver, tem gente que já tem uma outra forma, então cada um vai criando a sua forma de defesa, né? Sim. Porque é pesado. Tem casos que a gente se acostuma, por exemplo, no meu caso, morte de um faccionado. Uhum. Cara, devendo alguma coisa, alguma treta entre eles é uma Sim, coisa que é uma coisa. Agora você pega um dono de um comércio, sofreu um latrocínio, exatamente. alguém inocente, uma mulher que foi morta pelo marido, enfim, por alguém, aí é outro patamar, né? Muda Sim, muito, né? Não sei se tu sente isso também, de com diferença. certeza. E uma coisa que pega, às vezes, é a situação que você está vivendo naquele momento, né? Às vezes você está vivendo uma situação, por exemplo, minha esposa é perita também. A minha esposa teve uma vez que ela estava atendendo um caso e o pai dela tinha falecido há pouco tempo. E aí ela estava dentro do hospital e aí um paciente do lado teve uma parada cardíaca. E aí começou a fazer a reanimação e aí já veio a situação do pai dela. Então foi uma coisa que a princípio seria uma coisa, banal, entre aspas, mas que já remete uma situação que ela tinha vivenciado há pouco tempo. E aí isso daí já gera um monte de situações na cabeça da pessoa, né? Sim. Às vezes você pega um homicídio aí de uma criança. De repente você tem um filho que está naquela idade, isso daí já pode te remeter ao seu filho, então pode mexer com você de uma forma que até então você achava que estava preparado. Então é sempre uma surpresa. Às vezes a gente tem um caso que você acha que vai ser tranquilo e de repente você toma um baque. Uma vez eu fiz um caso de uma criança e, cara, eu nunca chorei em local, mas esse aí foi um local que eu fiquei com o olho, tipo, eu saí de lá, saí lacrimejando. Porque era uma criança que tinha morrido em casa, tinha aqueles cuidados especiais, eu não lembro qual que foi a doença que ela pegou, mas era uma doença degenerativa que foi piorando ela e ela era uma criança totalmente saudável. E aí eu no quarto vendo a criança, né, para fazer a perícia e tal, quando eu olho em volta, tinha toda a história da criança em quadros, Fotos, né, um monte de quadros, de quadros. foto e tal, vários. E você via que era uma criança que de repente há 6 meses, um ano, era uma criança totalmente saudável, brincando. E aí de repente eu me deparei com a criança daquele jeito. Foi um baque que eu tomei ali O que que eu não que ela teve? esperava. Oi? Que a criança teve? Então, a doença que ela teve eu não lembro de fato qual que era, foi uma doença degenerativa, mas aí solicitaram perícia porque começaram a alegar que a enfermeira que estava cuidando não soube ventilar a criança, que precisou e tal. Então foi mais por conta disso. Mas foi uma situação que não era uma situação de violência, foi uma morte natural, mas que o ambiente mexeu comigo. Sim. Então era uma coisa que eu nem esperava e então às vezes você toma uma rasteira. É foda, cara. Não, com criança em geral é foda.